Podpet está no ar e hoje vamos trazer dois assuntos bem distintos, mas extremamente importantes para quem milita, para quem luta, né, nessa questão da causa animal, né, da causa animalista. Nós vamos falar sobre o GRAD Brasil, né, que é um grupo que atua com a questão dos animais em desastres, né, promove ajuda humanitária, extremamente importante, né, esse trabalho, muito lindo, por sinal, que inclusive o GRAD já esteve aqui em Pernambuco em 2022, quando houve uma grande inundação, uma grande chuva que causou vários desabamentos em Recife e em Jaboatão. O outro tema, gente, de respeito à saúde animal, nós vamos conversar sobre a piometra, uma doença, não é, que acomete principalmente as fêmeas e que pode levar esses animais a óbito, né? Então nós vamos conversar com a doutora Isabel Cristina, que é uma veterinária que vai nos orientar, explicar sobre essa doença e nos orientar para salvar vidas. Mas antes disso, gente, vamos dar um joinha aqui no canal, se inscreva e mande para os seus amigos que precisam conhecer esse trabalho aqui do nosso Podpet, já na 8ª edição, 8º programa, né? Então, Podpet tem o apoio da Petnor, da Care Saúde Animal, da ONG Ampa Voz e também do Centro de Esterilização Animal, o CEA. Bom, gente, no mês passado nós acompanhamos com muita apreensão uma situação que aconteceu em Olinda, né, o desabamento de uma casa que provocou 2 mortes humanas, onde foi resgatado também um cãozinho, que logo depois veio a óbito, infelizmente veio a óbito. E, enfim, foi uma tragédia, que mostrou mais uma vez como é difícil essa atuação para o salvamento de animais em momentos de desastre. Inclusive, 2 gatinhos passaram vários dias escondidos nos escombros até serem resgatados por protetoras lá de Olinda, né? E é sobre esses desastres que vamos conversar com a veterinária Carla Sessi, que é uma das coordenadoras do grupo GRAD Brasil. A Carla também foi vereadora lá da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, na mesma época em que eu fui vereadora do Recife. E já nos encontramos em diversas pautas animalistas em Brasília e em outros locais aqui no Brasil. Carla, obrigada demais por estar aqui com a gente, participando hoje do Podpet. Eu sou Carla Sassi, médica veterinária, presidente do GRAD Brasil, que é o Grupo de Resposta a Animais em Desastres. E com muito orgulho aceitei esse convite da minha amiga de longa data, Gorete, para participar do podcast Podpet. Carla, explica pra gente como é que funciona o GRAD, não é? E como é que vocês estão atuando aqui no Brasil? O GRAD, que é o Grupo de Resposta a Animais em Desastres, é um grupo que iniciou os trabalhos em 2011 na região serrana do Brasil, no Rio de Janeiro, quando o país passou pela sua pior catástrofe em número de vidas humanas perdidas. E de lá para cá, o grupo vem crescendo muito. Hoje são mais de 100 membros em todas as regiões do Brasil. E o GRAD ele é composto desde médicos veterinários, biólogos, zootecnistas, educador físico, engenheiros, engenheiro civil, engenheiro ambiental, bombeiro militar, bombeiro civil, são várias as profissões que integram o GRAD. Você pode citar alguns casos em que vocês foram acionados? E desde 2011 o GRAD vem atuando cada vez mais nos mais diferentes tipos de desastres. E como tem uma equipe multidisciplinar, a gente consegue trabalhar aí em várias frentes, todas voltadas para a questão dos animais envolvidos nessas tragédias. E entre os trabalhos já realizados nesses anos, a gente pode destacar os rompimentos de barragem de Mariana e Brumadinho, onde milhares de animais foram resgatados e também foram vitimados.
os incêndios, né, recorrentes no Pantanal desde 2020. A gente tem ações também humanitárias, né, voltadas para populações que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. E um desses trabalhos que a gente pode destacar é que a gente vem realizando com comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, dando destaque aí para o nosso trabalho com a população Yanomami, né, no território, na região amazônica, né, atuando aí com todos os pilares, né, da saúde única, onde a saúde humana, animal e ambiental tem que estar em total equilíbrio, né, que se um desses pilares desequilibrar, os outros também vão sofrer consequências. Mais recentemente, a gente tem a missão do Rio Grande do Sul, onde milhares de animais foram resgatados, foram abrigados, né, foram tratados e foram doados. Mas a missão também do Rio Grande do Sul nos trouxe um grande desafio, né, pelo número de animais que foram atingidos, né, o número de famílias multiespécies atingidas. Então, o Rio Grande do Sul também, além de um grande desafio, foi uma grande escola, né, e os números lá são muito impactantes. Somente de membros do GRADE envolvidos nessa missão foram 46 membros, né, presentes durante meses, né, nessa missão. E como é que o poder público poderia participar mais ativamente nesse salvamento, né, dos animais, que também são vidas que sofrem nos desastres ambientais? O poder público, ele tem um papel fundamental em todos esses cenários de desastres, né, visto que é dele a responsabilidade de desenvolver, né, ações preventivas de resgate para todas as formas de vida. E nesses anos todos, o GRADE vem trabalhando, né, em total interlocução com todos os poderes, seja do município, seja do estado ou do governo federal. E cada vez mais a gente tem conseguido colocar os animais como vítimas, né, nesses cenários para que o poder público atue. No Rio Grande do Sul, a gente conseguiu um fato inédito nesses cenários, né, no Brasil, que nunca tinha acontecido, que o governo do estado, né, assinou um termo de cooperação técnica com o GRADE para que todas as ações que fossem tomadas, né, durante o período de pós-desastre em relação aos animais, ele teria um parecer técnico, né? Então seriam realmente os profissionais que entendem desse assunto que estariam ali à frente dessas decisões, né, à frente dessas ações que seriam realizadas. E a gente precisa ainda caminhar muito nesse quesito, né, de que o poder público assuma integralmente a sua responsabilidade, assim como assume com as vidas humanas, né, nesses cenários, também tem que assumir com a vida animal. E um dos fatores, né, que a gente vem trabalhando muito com diversos municípios é em relação à inserção dos animais nos planos de contingência de cada cidade. E de que forma a sociedade que reclama tanto uma ação do poder público, reclama tanta ação das ONGs de defesa animal, como é que a sociedade também pode ajudar? A sociedade também tem um papel fundamental nesses cenários, nessas situações, em vários pontos, né? O primeiro é saber o que fazer com os seus animais caso aconteça um desastre, né? Como levar os seus animais, como evacuar os seus animais. Então, esse é um ponto. Um outro ponto é apoiar, né, as instituições que realizam um trabalho sério e efetivo nessas situações, assim como também as instituições sérias, né, que já realizam na sua cidade um trabalho com os animais, seja animal doméstico, animal silvestre ou animal de produção. E principalmente, o principal poder da sociedade é cobrar do poder público, né, que desenvolva e execute ações eficazes para minimizar. Carla, muito obrigada por participar aqui com a gente. É uma honra enorme ter você aqui no PodPet. Gente, não esqueça, se inscreva aqui no canal, participe, comente e compartilhe também com as suas redes sociais. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre uma doença que atinge principalmente as fêmeas, né, cadelas e gatas, e pode matar. E para falar sobre piometra, eu estou com a médica veterinária, doutora Isabel Cristina, que também é a médica, a veterinária do Centro de Esterilização Animal, nossa parceira aqui no PodPet.
Seja bem-vinda, doutora Isabel Cristina. Oi, Gorete, obrigada. Obrigada pela essa oportunidade, pela essa honra que você está me dando de participar do seu programa. Parabéns, o programa está maravilhoso, tá? E assim, me sinto honrada realmente de participar com você desse programa. Agora explica pra gente, principalmente as pessoas que não fazem ideia, do que é piometra. A piometra é uma infecção uterina grave, potencialmente fatal, tá? Na verdade, a piometra, ela geralmente ocorre após o cio, tá? Até porque abre e fica aberta a cervix, então pode ocasionar justamente após esse cio. E a característica principal é justamente de acúmulo de pus ou, em alguns casos, até de sangue, que aí a gente poderia chamar até hemometra, mas não vem ao caso. A piometra em si realmente é essa infecção uterina com acúmulo de pus. E quais as causas mais comuns dessa doença? As principais causas são influência hormonal, né? A baixa de defesa, de imunidade uterina também, repetição de cio ou repetição de gestações, no caso, aplicações também de anticoncepcionais e até a própria idade. Então, vamos dizer assim, que são as principais causas que a gente pode proporcionar justamente por conta disso daí e acabar consequentemente, claro, a piometra, acontecendo a piometra. Tem como evitar a piometra? E aí, assim, sabe o que é mais importante mesmo nessa história toda? A prevenção melhor que tem? Castrar. Castrar, principalmente antes do primeiro cio, o pessoal até pensa assim, não, vou castrar depois do primeiro cio. Castrar, principalmente antes do primeiro cio, você elimina toda e qualquer possibilidade de uma piometra nessa tua cadela, nessa tua gatinha. Tá? Então, a castração ela é muito importante, não só porque a gente vai evitar que coloque mais bebezinhos no mundo, não é isso. É principalmente zelar pela vida do teu animal, tá? É um ato de amor. Castrar é amor. E o que acontece com a cadelinha ou com a gatinha se não for tratada a tempo? A piometra é uma emergência médica, tá, gente? E assim, coisa que você tem que realmente procurar o mais rápido possível para a gente sanar logo isso aí, porque a gente pode perder sim um animalzinho com uma certa urgência. O tratamento consiste basicamente, primeiramente, em antibióticos, antibiótico terapia e a cirurgia, que é a retirada desse útero nessa situação. Por quê? Porque se a gente não agiliza isso daí, inclusive o útero ele pode romper, causando uma peritonite grave aí e até correndo para o lado da sepse, como já tinha falado antes, tá? Então, o animal apresentando uma piometra é uma coisa que realmente você tem que correr, levar para um médico para que ele possa identificar realmente que é isso e tratar em tempo hábil para que não perca o animal. Bom, gente, estou muito feliz em ter conversado hoje com duas veterinárias extremamente competentes, né, que eu conheço há muitos anos, doutora Carla Sassi, doutora Isabel Cristina. E aproveito para deixar um recado para vocês. O próximo PodPet vai ser transmitido diretamente da feira Pet Nó, lá no Centro de Convenções. Estaremos durante todo o evento, dias 16, 17, 18 de novembro, no Centro de Convenções, transmitindo e mostrando tudo o que acontece naquele grande evento. Quero aproveitar para agradecer a Paulo, né, Paulo Moura, pelo convite, por a gente ter essa oportunidade de estar vivenciando a Pet Nó, né, juntamente com o PodPet, mostrando a você tudo que vai acontecer naquela feira. Aproveitem para seguir o Instagram da feira, né, que é o @feirapetnó, né? E também acompanhe aqui o trabalho da gente neste canal, né? Siga a gente e compartilhe. E vamos em frente, porque parar não é uma opção. Até a próxima, gente. PodPet é um oferecimento da Care, Saúde Animal, Petnó, Ampavoz e Centro de Esterilização Animal.